Eu não sei se o ministro se sentiu assim mais forte e empoderado após o Donald Trump ter retirado a Magnitsky dele, a ponto de, inclusive, ele mandar prender um cidadão americano. Saiba o senhor, Donald Trump, que depois do senhor ter dado carta branca para o ministro, ele prendeu um cidadão americano. Os vistos continuam cancelados. Então, o visto do Barroso está cancelado, o visto do filho do Barroso ainda está cancelado, não sabemos como é que isso vai acabar terminando. O visto da filha do Barroso ainda continua cancelado, o visto do Padilha continua cancelado, e as tarifas não mudaram. Então, as tarifas ainda estão naquele cenário que foi modificado antes da queda da Lei Magnitsky. Então, a pressão do Rubio continua. Visto cancelado para mim é pouco. Eu quero mostrar de ir atrás do pessoal. Mas não é jogando míssil na cara deles, não. É mostrando tudo que eles estão fazendo e prendendo. Né? Eles são terroristas. Terrorista não tem conversa. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Após fim da Magnitsky, Moraes reúne 3 poderes em festa. Evento aconteceu no último sábado. É isso mesmo. Autoridades dos 3 poderes estiveram na festa de aniversário do ministro Alexandre de Moraes no último sábado. A celebração foi realizada no salão de festas do prédio onde o magistrado mora, na capital paulista. O evento aconteceu um dia após o governo dos Estados Unidos retirar o nome de Moraes e da esposa dele, Viviane Barsi, da lista de sancionados pela Lei Magnitsky. Os ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino, Dias Toffoli e Cristiano Zanin compareceram, bem como alguns magistrados do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, Benedito Gonçalves e Mauro Campbell. Outros nomes presentes foram o Procurador-Geral da República Paulo Gonet, o senador Rodrigo Pacheco, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente do Senado Davi Alcolumbre, o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski e o ex-presidente Michel Temer. As informações são da coluna de Igor Gadelha, do Metrópolis. No mínimo, essa festinha é imoral e mostra o quanto é imparcial a nossa justiça. Essa é a harmonia entre os poderes e a democracia está pujante. Nada impede nova aplicação da Magnitsky contra Moraes, diz jurista. A retirada do nome do ministro Alexandre de Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky encerra todas as restrições impostas pelas autoridades norte-americanas, mas não impede que a medida volte a ser aplicada no futuro, segundo o jurista Daniel Toledo. Segundo o advogado, uma eventual retomada dependeria da comprovação dos requisitos previstos na Lei Magnitsky, se efetivamente caracterizar a razão pela qual a Magnitsky foi criada e deveria ser aplicada em todos os casos, sem dúvida nenhuma, ela pode ser reativada, avalia o advogado. Tem algumas coisas que eu quero comentar hoje no programa, além da pauta, lá, como o fato de que o Rubio ele continua na mesma empreitada de sempre, apesar de ter tomado essa rasteira do Magnitsky, fechou um acordo militar com o Paraguai contra o narcotráfico, colocando base americana no Paraguai, de certo modo, trazendo um pouco de luz àquilo que nós já havíamos comentado aqui, que a queda do Magnitsky não foi uma decisão do Departamento de Estado, isso foi uma decisão do Trump com outro grupo. O Max fez uma live exclusiva com os nossos assinantes sobre isso, explicando um pouco como que o grupo do Christopher Granell, Richard Granell e tantos outros tem uma postura diferente da do Rubio. O Rubio tem essa preocupação com a América Latina, continua firme. Inclusive, o Igor Gadelha chegou a publicar, né, que o governo brasileiro, o regime brasileiro, tem a esperança de que também caiam o cancelamento dos vistos, porque os vistos continuam cancelados, apesar da Magnitsky. Ou seja, a Magnitsky, Alexandre de Moraes e a esposa não estão mais na lista da OPEC, ou seja, não estão sancionados pela Lei Magnitsky. Mas, entretanto, porém, todavia, contudo, os vistos continuam cancelados. Então, o visto do Barroso está cancelado, o visto do filho do Barroso ainda está cancelado, não sabemos como é que isso vai acabar terminando. O visto da filha do Barroso ainda continua cancelado, o visto do Padilha continua cancelado, e as tarifas não mudaram. Então, as tarifas ainda estão naquele cenário que foi modificado antes da queda da Lei Magnitsky. Então, a pressão do Rubio continua. Eu acho que precisaria haver, pelo menos por parte dos senadores,
uma pressão maior em Washington, quando o mundo desabou para eles, ou seja, quando a Magnitsky foi anunciada, os políticos de esquerda vieram aqui para conversar, vieram fazer tratativas. Agora que a Magnitsky caiu, não há políticos brasileiros vindo aos Estados Unidos. O pessoal meio que jogou a toalha, falou, perdemos. O esquerdista, quando perde, ele se reorganiza. A direita, ela desanima. Então, daí a gente fica se perguntando, né? Quem realmente está em guerra, né? E se um lado, quando toma uma porrada, se reorganiza, se reagrupa, e o outro senta e chora, desculpa, mas a expressão que eu tenho para dar para os políticos brasileiros é: um lado está em guerra, o outro está brincando de videogame, né? Pô, eu sei que Alan é mais enfrentador, gosta de um combate e tal, mas eu queria... Quer liberar o visto para essa turma toda que está sem visto? Libera, mas dá para limitar, assim, proibir entrar na região de Orlando? Lacombe, eu não quero visto, eu quero Mossad na cara desse pessoal. Eu não quero encontrá-los aqui, cara. Não, à vontade. Eu gostaria de encontrá-lo junto vontade. com o Mossad. Já falei. Visto cancelado para mim é pouco. Eu quero o Mossad indo atrás desse pessoal. Mas não é jogando míssil na cara deles, não. É mostrando tudo que eles estão fazendo e prendendo, né? São terroristas. Terrorista não tem conversa. Bom, pouca gente prestou atenção na entrevista que o Ramagem deu para a revista Timeline recentemente, aonde ele fala da prisão arbitrária que o ministro Alexandre Moraes mandou fazer contra um cidadão chamado Celso Rodrigo de Mello, de mais ou menos 30 anos. Pois bem, esse cidadão, segundo a Polícia Federal, é acusado de ter ajudado o Ramagem a fugir do Brasil através da Guiana. Só que tem um detalhe, meus amigos, que na verdade não é um detalhe. É simplesmente um grande absurdo o que o ministro está fazendo, e eu acho que o ministro não sabia dessa informação que eu vou trazer para vocês aqui, que na verdade quem trouxe foi o Ramagem lá na Timeline. Bom, simplesmente esse cidadão, o senhor Celso Rodrigo de Mello, que, como o Ramagem disse, não conhecia ele, Ramagem não teve nenhum contato com esse cara no Brasil, absolutamente zero. Ramagem só foi conhecer esse cara nos Estados Unidos, certo? Que estava ajudando o Ramagem a comprar um carro e também ajudar lá a procurar uma casa para o Ramagem alugar. Esse foi o contato do Ramagem com esse cidadão nos Estados Unidos. E o ministro Alexandre Moraes prendeu esse cara dizendo que ele havia ajudado o Ramagem no Brasil. E o detalhe é o seguinte: esse rapaz, ele simplesmente é americano. Ele é cidadão americano, nascido nos Estados Unidos, com passaporte americano. Tem uma filha nascida nos Estados Unidos, está com casamento marcado nos Estados Unidos, e esse cara simplesmente está preso pelo ministro Alexandre de Moraes. Para você ver o cúmulo do absurdo. Eu não sei se o ministro se sentiu assim mais forte e empoderado após o Donald Trump ter retirado a Magnitsky dele, a ponto de, inclusive, ele mandar prender um cidadão americano. Então, senhor Donald Trump, saiba o senhor que trocou valores e princípios por dinheiro em uma negociação escusa, que até hoje o Brasil não sabe o que é que foi negociado. A única coisa que sabemos é que o senhor retirou a Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes. Saiba o senhor, Donald Trump, que depois do senhor ter dado carta branca para o ministro, ele prendeu um cidadão americano. E agora, Trump, você vai fazer o quê? Você retirou ele da lista de violadores dos direitos humanos e o cara simplesmente prendeu um cidadão americano, nascido nos Estados Unidos, com passaporte americano, filha americana, nascida nos Estados Unidos e com casamento marcado nos Estados Unidos. O senhor vai fazer o que agora, Donald Trump? Aonde está a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que até agora não se pronunciou sobre esse absurdo dessa prisão de um cidadão americano? Veja bem, galera, ele não foi detido, ele está preso. É muito diferente do que aconteceu com Jason Miller, por exemplo, que foi detido no aeroporto para alguns esclarecimentos e passou algumas horas e foi liberado. Não, esse cidadão, o Celso Rodrigo de Mello,
está preso. E eu quero ver o que é que o governo americano vai fazer. Sinceramente, porque é o absurdo dos absurdos. Se já não bastava prender cidadãos brasileiros no Brasil, agora o ministro Alexandre Moraes, empoderado que foi pelo Donald Trump, saiu aí prendendo cidadãos americanos. Eu quero ver o que é que Trump vai dizer para o público interno. Quero ver o que é que ele vai dizer lá para o eleitor americano que tem um americano preso no Brasil pelo homem que ele tirou a Magnitsky. Trump, o senhor fez uma burrada gigantesca. O senhor não sabe a raiva que os patriotas brasileiros estão do senhor. A verdade é essa. E agora, essa situação desse americano preso. Como vai resolver? Eu não tenho a menor ideia, já que o ministro agora se sente à vontade para prender, inclusive, cidadãos estrangeiros em solo nacional. E isso sem um cara ter cometido nenhum crime, absolutamente nenhum crime, porque é acusado, mais um acusado de um crime que não cometeu. Porque, segundo a Polícia Federal, esse rapaz ajudou o Ramagem a fugir do Brasil. Como? Se Ramagem só conheceu ele nos Estados Unidos. Que mágica é essa? Mais uma vez, a Polícia Federal fazendo um trabalho, digamos assim, não tão profissional e dizendo que um cidadão fez algo que ele não fez. Enfim, é isso. Eu realmente estou curioso para saber como essa história vai terminar e, mais ainda, quero saber o que é que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil vai fazer e o que é que o Donald Trump vai falar em relação a tudo isso. Com a palavra, o senhor presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump anuncia bloqueio total a petroleiros da Venezuela e diz que o país está completamente cercado. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Venezuela está completamente cercada e que determinou um bloqueio total a petroleiros alvos de sanções que entram e saem do país. Em uma rede social, Trump acusou os venezuelanos de roubarem petróleo e terras dos norte-americanos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o bloqueio total e completo de todos os petroleiros alvo de sanções que entram e saem da Venezuela. Em mensagem publicada há pouco na rede social Truth Social, Trump escreveu, abre aspas, o regime ilegítimo de Nicolás Maduro está usando o petróleo de campos roubados para financiar a si mesmo, ao narcotráfico, ao tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros, fecha aspas. Donald Trump escreveu ainda que não vai permitir que um regime hostil se apodere do petróleo americano e exige que esses recursos sejam devolvidos. O governo Trump sancionou navios que transportam petróleo da Venezuela na semana passada, depois de apreender um petroleiro na costa venezuelana. Eu volto a conversar com o nosso analista Lorival Santana. Lorival, é mais um passo nas tensões. O quão grave é isso, especialmente lembrando a importância, o peso que o petróleo tem para a economia venezuelana? É uma escalada monumental na retórica de Donald Trump. Ele está acusando a Venezuela de ter roubado terras, petróleo e outros ativos dos Estados Unidos. Como que isso se sustenta, né? Ele não explicou, mas em 2006, quando o governo de Hugo Chávez confiscou campos de petróleo das americanas ExxonMobil e Philip Co., houve ali uma disputa judicial, inclusive em tribunais americanos e tribunais internacionais, e de fato a Venezuela cumpriu só parcialmente com as decisões de indenizações, porque houve uma nacionalização dos campos dessas duas empresas americanas. Mais recentemente, também a Citgo, que pertence à PDVSA, também houve descumprimento de contrato, ela que tinha 16 mil postos de gasolina nos Estados Unidos, né? Então, me parece que até onde eu conheço, né, eu acompanho bastante os temas de Venezuela, Estados Unidos, até onde eu conheço,
me parece que seja a isso que ele esteja se referindo, né? Que então a Venezuela tem dívidas com relação a empresas americanas. A retórica dele me lembrou a retórica que o George W. Bush empregou antes da invasão do Iraque, em 2003. Ele afirmava que o Iraque, e de fato estava violando as sanções da ONU em relação ao embargo de petróleo, né, e usou isso como justificativo para a invasão. Não estou dizendo que os Estados Unidos dessa vez vão invadir de forma terrestre a Venezuela, não é essa a minha hipótese de cenário, mas a retórica é muito parecida. Esse post é um post realmente muito contundente, né, que demonstra que Trump está buscando uma legitimação perante o eleitorado americano e a opinião pública internacional para a pressão que está exercendo sobre a Venezuela. Mesmo assim, conhecendo o Trump e o contexto todo, me parece que ele continua tentando pressionar o regime venezuelano com palavras bastante duras e com ações também, mas que não são ações militares condizentes com o que ele está ameaçando, né? Me parece que ele continua com a intenção de obter a renúncia do regime de Nicolás Maduro sem ter de impor isso militarmente, porque ele sabe que o preço, o custo militar disso é bastante alto. A Venezuela é um país grande, é uma ditadura militar. Então, é um post que tenta convencer os venezuelanos a desistirem e entregar o poder. Quando você fala essas palavras, legitimação, convencimento, Lorival, inclui também apoio externo, digo, apoio moral de outros países, apoiando ou pelo menos dando razão a Trump quando ele cita essas questões, por exemplo, as empresas americanas que foram roubadas no passado pelos regimes venezuelanos. Seria nice to have, né? Seria bom para o Trump se tivesse a simpatia da comunidade internacional. Mas eu acho que ele está bastante focado na constituency dele, né? No reduto político dele, visando as eleições de meio de mandato do ano que vem. William, essa postagem do presidente americano Donald Trump parece ser mais um passo nessa escalada de pressão que Washington vem fazendo sobre Caracas, que indica muito fortemente a possibilidade de ataques aéreos no território venezuelano, seja como alvos ativos ligados ao tráfico de drogas ou também ligados a bases militares, já que a gente sabe que parte das Forças Armadas venezuelanas tem envolvimento em atividades ilícitas, inclusive o tráfico, e aí especialmente de cocaína. E é importante só a gente ter em mente que esse bloqueio, esse embargo que o Trump trata, não é a primeira tentativa dos Estados Unidos de sufocar financeiramente o regime do presidente Nicolás Maduro. Ainda no primeiro termo, na primeira administração do Trump, ele já havia imposto sanções financeiras, isolando a Venezuela do mercado financeiro, também sobre alguns setores da economia venezuelana. Mais cedo, neste ano, já no segundo mandato, a gente teve a suspensão de licenças para empresas de óleo e gás do Ocidente de operarem lá, depois uma licença mais restrita para a Chevron retomar essas atividades em agosto, mas sem fazer pagamentos em espécie para o governo de Nicolás Maduro, todas essas sendo claramente intenções de tentar restringir os recursos financeiros que são utilizados por Nicolás Maduro, pelo regime, para manter o apoio, inclusive, entre as Forças Armadas, que são um grande pilar de sustentação do regime.